paz, Shalom, família Resgatar. Nós estamos felizes por estar aqui neste domingo à noite. Vocês não estão aqui com a gente, mas nós estamos aqui para levar aquilo que importa, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Ministério Resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas. Estamos aqui juntos essa noite de domingo, às 19h30, para levar para vocês uma palavra direto do coração de Deus para nossas vidas, porque essa é a palavra de Deus, quando temos discernimento para saber o que é a palavra da lei e a palavra da graça, em espírito e em verdade. Estamos aqui essa noite para levar para você um alimento, como diz no Salmo 23, um alimento que seja um pasto verdejante, uma água do Espírito que seja uma água calma, uma água tranquila, uma água serena, porque Jesus veio para anunciar as boas novas do Evangelho, amém? As boas novas do Evangelho, e o Evangelho é o Evangelho da paz, amém, queridos? Eu tenho visto nesses dias tantos absurdos, tantas coisas erradas dos crentes falando, querido. Isso me deixa muito, muito triste, muito revoltado também, por ver pessoas, por falta de entendimento, falando que Deus é o que julga, que Deus ele está vindo, que Deus ele está colocando isso tudo, que esse vírus que está aí foi Deus que colocou, porque você errou, porque você pecou, porque nós fizemos isso, porque nós fizemos aquilo, aí Deus está vindo para julgar. Queridos, esse não é Deus, esse não é o Deus que enviou o seu próprio Filho para nos resgatar, esse não é o Deus de Israel. Isso é tudo menos Deus, porque Deus é amor, querido, e Ele não muda. Deus não muda a sua essência. E então, queridos, eu quero trazer algo essa noite, uma palavra, né, amém? Para que você possa entender, e a palavra que eu quero que você entenda é: justos pelo sacrifício perfeito de Jesus, amém? Eu queria orar com você, queria que nesse momento, você na sua casa, onde você estivesse, de acordo com a tua crença, de acordo com a fé que você já tem, que nessa noite você pudesse refletir, você pudesse fechar os seus olhos e você, por um momento, pudesse clamar a Deus, do seu jeito, da sua forma, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos. Tira eles do quarto, tira eles do celular agora e juntos vamos aprender de Deus. Vamos entender o que a palavra de Deus diz para nós essa noite, em nome do Senhor Jesus. Vai ter bastante Bíblia, bastante versículos, então também peço a você que você possa pegar a sua caneta, o seu papel, para que você anotasse esses versículos que eu vou passar para você, para que nesses dias você pudesse refletir. Quero dizer para você que todos os dias agora, nesses próximos dias, todos os dias à noite, nós vamos fazer uma live aqui na igreja, todos os dias, a partir das 19 horas, todos os dias, até domingo, até essa onda passar, nós vamos estar aqui todos os dias, 19 horas, juntos, e vamos fazer assim: eu oro por você, e você ora por mim. Nós precisamos da sua oração, estamos aqui orando, pela manhã, de segunda a sexta, nós estamos das 7h30 às 8h30, à tarde, estamos orando, e eu creio que a Jas também vai fazer uma live com as mulheres do ministério, para estar levando a palavra, levando a oração, em nome do Senhor Jesus, porque nós não nos envergonhamos de Jesus, querido, porque a palavra diz que se nós envergonhar de Jesus, Ele também vai ter restrições a nosso respeito. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo nos conduz a toda verdade, amém? Eu queria orar com você essa noite, onde você estivesse, no seu quarto, na sua sala, na cozinha. Eu queria que você, neste momento, fechasse os seus olhos, que você pudesse, neste momento, tirar um pouquinho do seu tempo para dar a Ele essa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai amado, de onde não saímos, como filhos nós entramos, Pai, e declaramos o Teu sangue, declaramos o Teu amor,
Declaramos a Tua graça, que é um favor imerecido. Recebemos o dom da justiça, que é um presente, Senhor. E por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar, Pai, cada pessoa que está nos ouvindo e nos vendo nesta hora, em cada lugar do Brasil agora, Senhor. Pessoas conectadas, pessoas já falaram que vão estar conosco nesse dia, amém? Em vários estados do Brasil estão conectados juntamente no Ministério Resgatar, para resgatar a palavra de Deus, resgatar a verdade, resgatar a espiritualidade, porque precisamos de Ti neste momento, Pai. Esse vírus mortal, esse vírus do inferno, que foi enviado pelo inferno e seus demônios, para matar, roubar e destruir. Nós como igreja tomamos posse e cancelamos todo o poder das trevas. Cancelamos em nome do Senhor Jesus e declaramos que não vai haver proliferação mais. Nós cancelamos em nome de Jesus. E é por isso que estamos aqui, Senhor, para reinar em vida, Senhor, estabelecer o Teu reino, e o Teu reino de paz, o Teu reino de salvação, o Teu reino de justiça. Amém, queridos? Nós temos que entender que lá no Éden, quando Deus ele fez todas as coisas, Ele não fez, querido, a terra para Ele. Deus não fez a terra para Ele reinar. Deus não fez a terra para Ele morar. Deus está muito bem no lugar onde Ele está, queridos, mas Ele fez a terra para o homem. Ele fez a terra e deu ao homem, para o homem viver. Ele estabeleceu um lugar perfeito. Ele não preparou algo pela metade. Ele não preparou algo que não fosse bom. Ele preparou um lugar perfeito para o homem viver e estabelecer e criar sua família e reinar aqui na terra. Mas o homem, por falta de entendimento, por verdadeiramente não conhecer Deus no caráter de Deus, e ele não saber verdadeiramente quem ele era em Deus, ele acabou entregando essa autoridade que foi dada a ele por Deus, ele acabou dando a Satanás e seus demônios. E Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Infelizmente eu tenho visto muitos profetas do caos dizendo que é Deus. Não, querido, não é Deus. Deus é amor e Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele nos deu Jesus. E Jesus, querido, não foi eu que matei Jesus. Não foi você que matou Jesus. Jesus não poderia ser morto. Jesus se entregou. Ele se entregou. Ele disse: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele foi voluntariamente, querido, porque Ele olhava para mim e para você. E Ele via que aquela morte da cruz não seria em vão. Nós estaríamos aqui, buscando a Ele, buscando a Sua presença e buscando aprender mais dEle. Por isso eu quero pedir para você, para que essa noite você entenda a palavra de Deus. Eu quero começar com você no livro de Isaías, no capítulo 61, e a palavra de Deus diz: Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação ao mundo das trevas, do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Amém, queridos? Se tu pegar esse versículo, se tu pegar esses dois versículos de Isaías 61, você vai ver, queridos, que aqui tem para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Só que aqui está falando de tempo, de épocas, está falando do ano aceitável. Ano
está falando de proporção, de tempo. Dia da vingança está falando de momento. Então você tem que ter o entendimento. Quando eu abro a minha palavra no livro de Lucas, amém, queridos? Lucas, no capítulo 4, olha o que a palavra de Deus diz. Isaías, o profeta Isaías, ele tem uma visão praticamente 1000 anos antes de Jesus estar ali, 450 mil anos antes de Jesus. E o profeta Isaías, ele tem uma visão do que Jesus viria a fazer. Só que Jesus, quando estava na terra, no livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 16, diz assim: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado. Conforme seus costumes, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, o que eu estava lendo há pouco tempo atrás. Desenrolou-o, chamou-o, achou o lugar onde estava escrito. Perceba, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar libertação aos prisioneiros e a recuperação das vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar, a pregar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu aos assistentes, assentou-se na sinagoga. Todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Note que ele não disse que ele veio para colocar vingança, mas ele veio para promulgar, para estabelecer a época da graça. Graça é um favor imerecido. Agora, isso é o ano, época, já faz 2000 anos praticamente que Jesus ressuscitou, e desde o dia que Jesus ressuscitou até hoje, nós estamos na dispensação da graça. Agora, vai chegar um dia, num futuro breve, e eu não estou aqui para afirmar, eu não estou aqui para dizer dias, mas eu creio que a volta de Jesus está muito próxima. Amém, queridos? Mas eu não estou determinando dias, mas o dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja, que ele for embora com a sua igreja, aí sim, acabou a época da graça, aí vai vir o dia da vingança. Aí Deus vai vir e vai se vingar do diabo, vai prendê-lo. E a igreja, depois disso é um estudo para outra hora, a igreja vai vir à terra e reinar por 1000 anos. Só que o lugar, querido, que Deus foi, quando Jesus ressuscitou, Ele foi preparar um lugar para nós. Quer dizer que Ele estabeleceu um lugar onde não tem morte, aonde não tem vírus, aonde não tem enfermidade, aonde não tem tristeza, que era tudo isso o que o homem recebeu no jardim. Mas o homem entregou para Satanás. Então, queridos, quando você vê alguém dizendo, você vê alguém falando que esse caos é Deus, queridos, não é Deus. Não é Deus. Sabe? Deixa eu fazer algo a você. Vamos conversar aqui? Vamos supor que uma pessoa, ela pegue uma arma e ela mate um monte de pessoas. Um monte de velhinhos, um monte de crianças, um monte de seres humanos. E essa pessoa, por ela matar, ela precisaria ser presa e condenada. Mas daí vem uma outra pessoa, entendeu? E essa pessoa, ela ama cada uma delas. E daí alguém se vira e diz, sabendo que aquela pessoa é o assassino, se vira para alguém inocente e diz, o culpado é ele. É justo isso? Não, mas é isso que muitas pessoas fazem
com Deus. No livro de João, capítulo 10, no versículo 10, a Bíblia diz que o diabo veio só para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: queridos, eu vim para que tenham vida, e essa vida tenham em abundância. Jesus não veio para trazer caos, Ele é inocente, Ele morreu voluntariamente para resgatar eu e você do caos, do pecado. Amém, queridos? Se Deus tivesse o propósito de castigar, se Deus tivesse o propósito de trazer vingança, por que Ele enviaria o seu próprio Filho para morrer por nós? E na hora que Jesus estava atravessando o mar, quando deu aquela grande tempestade, Jesus estava dormindo. Quem é que mandou aquela tempestade? Foi Satanás ou foi Deus? Se foi Deus, Jesus ia sair para fora e ia clamar, ou ia dizer: Deus, por favor, pare. Não, Jesus, ele chega e ele repreende a tempestade. Então, queridos, quer dizer o quê? Que não era a vontade de Deus que aquelas pessoas naufragassem, que elas morressem. A vontade de Deus é que houvesse calmaria, e tudo ficou calmo, tudo ficou em paz, porque foi para isso que Jesus veio, para trazer paz para as nossas vidas. Então nós não podemos culpar um inocente por aquilo aonde o verdadeiro culpado, o verdadeiro assassino, é ele que tem que levar a culpa. E o assassino, o desgraçado, é o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Amém, queridos? Glória a Deus. E a palavra diz, no versículo 18 e 19, diz que Jesus, ele foi ungido por Deus para trazer libertação, para pregar o evangelho, para pôr as pessoas em liberdade e para promulgar a época da graça. Graça é um favor imerecido, querido. Nós não somos salvos pelo que a gente faz, não é pelas nossas obras. Nós somos salvos pelaquilo que Jesus já fez na cruz. Amém? E a palavra de Deus, ela diz aqui no mesmo livro de Lucas capítulo 4, ele vai falando as palavras para as pessoas que estão na sinagoga, e ele diz assim, no versículo 21, então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpre a escritura que acabeis de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras da graça, que saíam de seus lábios, mas questionavam entre si: não é este o filho de José? Note, querido, que Jesus, ele pega o livro e ele fala a todos o propósito da vida dele, o porquê ele estava na terra, para fazer algo. Mas as pessoas que estavam ali questionaram ele. E no verso 28 de Lucas 4, 28 diz assim: então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvir tais palavras. Sabe, queridos, depois desses dias, a gente colocou palavras no Face, palavras no YouTube, e essas palavras chegaram em muitas pessoas, e eu vejo quantos comentários que tem a respeito do que estamos pregando. Não, mas eu, querido, quero dizer uma coisa: não adianta comentar, não adianta colocar comentários ofensivos e tudo, porque eu não vou ler os comentários, eu não vou dar bola para os comentários, porque eu sei do meu propósito, eu sei pelo qual eu estou aqui, eu sei qual o Deus que eu sirvo. E a palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo, a verdade é Jesus. Queridos, você que está nos ouvindo agora, ou você que vai ouvir essa palavra nos próximos dias,
Não importa o que dizem de você, quando você sabe quem você é. Não importa o que falam de você, não importa o que dizem, quando você tem identidade. Quando você sabe o que Jesus fez por você, quando você sabe o que Ele fez por você e você sabe quem você é, pouco importa o que dizem e o que falam a seu respeito. O que importa é quando você conhece um Deus que veio à terra, que morreu por você, que trouxe vida e vida em abundância para a sua vida, e que fez de você e de mim, da pessoa que tem identidade, sabe que Jesus a fez filha de Deus. Amém? Glória a Deus. Falando nisso, eu quero falar em filho de Deus, porque por muito tempo nós achamos que, e até muitos de nós aprendemos, que perante Deus nós somos todos filhos de Deus, mas isso não é verdade. Por isso que a palavra diz em João capítulo 8 versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra diz assim no Evangelho de João capítulo 1 no versículo 9, a palavra é a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Note, queridos, que hoje muitas pessoas criticam, muitas pessoas falam, e até eu não quero entrar nesse detalhe agora, mas muitas pessoas até têm razão de questionar algumas coisas, porque tem muitas coisas que estão acontecendo na internet, muitas coisas que muitas igrejas estão fazendo, que verdadeiramente envergonham Jesus. Por isso eu quero dizer para você que está com a sua caneta na mão agora, escreve aí, querido, nesses dias que você está em casa, não é porque o perfeito amor lança fora todo medo, que nós devemos sair por aí louco na rua. Pelo contrário, guarde a sua vida, guarde a vida de outras pessoas. Fique em casa nesses dias, fique com a sua família, mas anota aí, não é qualquer coisa que mando para você sobre a Bíblia, querido, que a motivação daquilo é o certo. Um versículo aleatório não pode falar de um contexto. O contexto é que fala os pretextos, você entende? Então não pode pegar, queridos, algo aleatório, um versículo espalhado por aí, para você colocar Deus como um assassino, Deus como um vingador. Não, Deus não muda na sua essência. Deus é amor, e Ele estabeleceu esse amor na pessoa de Jesus. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que aquele que é a palavra, Ele veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. As pessoas naturais que foram criadas pela barriga da mãe, que foram criadas e elas nasceram e elas ainda continuam natural, elas não entendem as coisas do Espírito, e as coisas do Espírito para elas é como se fosse uma loucura. Amém, queridos? E a palavra diz assim no verso 11, e ele veio para aqueles que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12, João 1,12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Note que não é todas as pessoas que são filhos de Deus, pelo contrário, são aqueles que o receberam, a Jesus, como seu único e salvador das suas vidas. Amém? Glória a Deus. Verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas são nascidas de Deus, nascidas da cruz, nascidas em Cristo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é a graça e a verdade. A graça e a verdade vieram da obra da cruz, vieram de Cristo para nós. Verso 15, João testemunha sobre Jesus e exclama, dizendo, este é aquele de quem eu disse, ele é o que vem depois de mim, tem a excelência,
porquanto já existia antes de mim. E presta atenção, querido, no versículo 16, e toda a sua plenitude, e da sua plenitude, de toda a sua plenitude, porque Jesus, Ele é tudo, Ele é a palavra de Deus, Ele é a plenitude, e da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Quando nós entendemos a plenitude de Deus, que Ele é pleno para perdoar os pecados passados, presentes e futuros, e Ele estabelece a todos aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que entenderam a obra da cruz, que não há salvação sem Jesus, e o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas, eles são filhos de Deus, e daí de Jesus nós começamos a receber graça sobre graça. Amém, queridos? Eu não quero me deter nas outras coisas, eu quero ficar em Jesus, porque dele, da sua plenitude, nós recebemos graça sobre graça. Amém? Eu queria que você abrisse a sua palavra no livro de Romanos, onde Paulo escreve uma carta à igreja que está constituída em Roma. E ele diz assim, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta a Roma e ele diz assim, no verso 21, Romanos capítulo 3, no versículo 21. Amém? Diz assim: entretanto, nesses últimos tempos, manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo. Para que todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todas as pessoas que são nascidos de mulher na face da terra, todas as pessoas, nós que nascemos de mulher, nós fomos constituídos criação humana, mas todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Por isso que nós precisamos de Jesus, como eu falei até agora, que para aqueles que aceitaram a Jesus, que receberam a Jesus como Salvador e o único suficiente Salvador das suas vidas, diz o que? No verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Será que você quer a graça de Deus? Será que você quer o favor imerecido dele? Porque diz que você recebe gratuitamente a graça. Gratuitamente. E tem, por causa da sua graça, mediante a redenção. Você foi redimido, querido. Quando você entende Jesus, você é redimido, você é tirado do mundo das trevas, que é o versículo que nós temos na placa da nossa igreja, que está em Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos tirou do reino das trevas, ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, porque aqui no reino do Filho, através da graça, nós somos justificados, somos redimidos por causa da obra que Jesus fez na cruz. Verso 24, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da justiça. Por suas misericórdias havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, e foi a fim de ser justo, justificador
daquele que depositam toda a sua fé em Cristo. Então, queridos, quando nós depositamos nossa fé, que para nós ser salvo, para nós ser perdoado, não vem de vós, é dom de Deus. Então nós colocamos toda a nossa fé para ser salvo, para ser perdoado na pessoa de Jesus. Amém? Amém? E amém. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 4, Davi, ele tem um vislumbre, ele tem uma visão do que ia acontecer comigo e com você. Davi, ele viu a obra da cruz, ele teve, e ele diz assim, no livro de Romanos capítulo 4, ali está falando de Abraão, que Abraão foi justo, dito como justo, não pelas obras, mas pela fé. E daí, o apóstolo Paulo, ele diz, e isso está escrito lá nos livros de Davi, diz assim, como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Então, você tem que ser uma pessoa feliz, você tem que se dizer que você é feliz, você tem que sentir essa alegria, porque isso é um fruto do Espírito, e os frutos do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso está dentro de você, você só tem que ativar em Jesus. E por causa do que Jesus fez na cruz, nós somos felizes, porque temos as transgressões, os pecados perdoados e cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Por que Deus não pode cobrar o preço do pecado de mim e de você? Porque Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus se agradou do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, Deus aceitou ele, e ele nos comprou, eu e você, com o seu sangue. E hoje nós somos filhos de Deus, porque somos filhos, somos completamente perdoados, somos amados e somos justos, e tudo começa na justiça, pela fé. Quando você começa a declarar pela obra da cruz que está disponível para a sua vida, está disponível o perdão completo dos seus pecados, está disponível na cruz tudo que você precisa. Quando você coloca Jesus no seu coração, no devido lugar, nada deste mundo, nada do que este mundo oferece, mas vai fazer algum significado para você. Pelo contrário, você tem a plenitude, como eu li na palavra, dentro de você. Você tem uma vida plena. Você não quer dizer que você não vai passar por situações, por tribulação, mas é como você vai passar, porque você vai passar em paz. Amém? Glória a Deus. E a justificação é completa. Romanos 4, 21 diz assim, Romanos 4, 21 diz assim: estando absolutamente convicto de que ele, Jesus, era poderoso para realizar o que havia prometido, por esta razão, por absolutamente certeza, pela fé, de que Jesus, ele realizaria o que foi prometido, por esta razão, isso lhe foi atribuído como justo. Então, quando Abraão, ele estabeleceu isso pela fé, e ele entendeu que ele não era justo pelas obras, mas justo pela fé, foi estabelecido isso. Verso 23, todavia, não é somente por ele, para ele essa palavra, isso lhe foi atribuído como justiça, e foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concede justificação, a nós que cremos, aqueles que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Eu vou ler de novo, querido. Eu vou ler de novo. Amém? Diz assim, vou começar no verso 21. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido, por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele
que as palavras, isto lhe foi atribuído como justiça, mas foi registrado igualmente para todos nós, a quem Deus considera justificação, considera justo a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pregar a todos para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Jesus foi ressuscitado para a nossa completa justificação. Vocês me perdoam, eu me atrapalho um pouco, porque eu estou acostumado a ficar em pé aqui, eu estou sentado, estou tipo fora do meu habitat natural, amém, queridos? Eu estou me sentindo um peixinho fora d'água aqui, amém, queridos? Na frente dessas câmeras todas aqui, eu estou me sentindo fora d'água. Eu gosto de ficar junto com as pessoas, e hoje só tem 3 aqui me ouvindo, e eu gosto de pessoas, já nem prego no púlpito para pregar aqui perto das pessoas, mas eu creio que em espírito, no corpo de Cristo, nós estamos unidos em nome de Jesus, amém? Entenda, ele foi entregue à morte para pagar, ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Jesus foi ressuscitado para que nós tivéssemos uma completa justificação. Tu sabe, queridos, que Deus está falando no meu coração, que é para mim falar algo para você. Tem pessoas que estão nos ouvindo agora, que muitas vezes não querem verdadeiramente estar com Deus, Deus Pai, porque acham que Deus é como se fosse o seu pai natural, ou quem sabe, você culpa a Deus. Agora eu entendo, o Espírito Santo me revela, por que eu falei aquilo antes. Muitas pessoas julgam Deus como se Deus fosse um assassino, como se Deus fosse injusto, e que tivesse um familiar teu que morreu, ou alguém, um filho teu que faleceu, e muitas vezes as pessoas dizem, por que Deus faz isso? Não, querido, não é Deus. O verdadeiro culpado disso é o diabo, não é Deus. O diabo é que veio para trazer morte. Eu não estou dizendo que essa pessoa está com o diabo, amém, queridos? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as coisas ruins que acontecem é obra do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, e a pregação ela falava muito bem sobre isso. Falava muito bem sobre isso, sabe, queridos? Falava sobre isso. E muitas vezes as pessoas julgam Deus como se Deus fosse ruim, se Deus tivesse feito. Não, queridos. Olha, nessa pregação dizia que um cara lá dos Estados Unidos, porque a gente viu já na internet muitas vezes que até um próprio aluno do colégio, um cara louco da cabeça, pega uma arma, vai para um colégio para tirar a vida de muitas pessoas. E uma pessoa questionou e disse, se Deus é amor, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus nunca quis que isso acontecesse, querido. Mas olha bem, lá nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, o governo pediu para que fosse tirada a Bíblia das escolas. E se orava o Pai Nosso nas escolas, e depois foi proibido. Então, quando se tirou a Bíblia, quando se tirou a oração, foi pedido para que para que Deus saísse daquele colégio. E daí, quem passou a entrar foi o diabo. Note que o diabo foi lá por legalidade dos homens. Os homens que tiraram a Bíblia, os homens que tiraram a oração. E o diabo foi e se apropriou. E ele depois permite, bota na cabeça das pessoas que Deus é injusto, que Deus fez isso. Não, queridos, isso aconteceu porque Deus foi convidado a se retirar. E eu te convido a você refletir, e na sua vida, e na sua casa, quantas vezes, agora que você está em casa por causa desse tempo do coronavírus, mas antes, quando você corria atrás do trabalho, você não tinha tempo para orar, você não tinha tempo para ler a Bíblia,
Quem sabe muitos de vocês se sentiam nessa posição. E agora você se acha que você não poderia estar onde você está com esse tempo parado. Mas note que um simples ato no mundo fez com que o mundo parasse. E quem sabe seja uma hora de você aproveitar a ler. E olha, queridos, tem uma pesquisa, que ela é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que quando uma pessoa vem à igreja, ou uma vez por semana na sua casa, ela lê a Bíblia, é como se nada acontecesse, nada muda na vida dela. Mas foi feita uma pesquisa, e que quando a pessoa lia 2 vezes, 3 vezes, nada mudava. Mas quando a pessoa lia 4 vezes ou mais, o salto de crescimento espiritual na vida da pessoa era absurdo. Então quer dizer que pouco relacionamento gera poucas bênçãos. Mas no momento que as pessoas começaram a se relacionar, e essas pessoas que começaram a se relacionar, diz a pesquisa, que elas tiveram as vidas transformadas. Você está tendo essa oportunidade de não só 3, 4 dias, mas 7 dias da semana, ler a sua palavra. Amém, queridos? E daí a palavra diz que, esse estudo diz que as pessoas que tinham depressão, 40% delas ficaram libertas só por ler a Bíblia em casa mais de 4 vezes. E ler o Evangelho de Jesus Cristo, das cartas de Atos até Apocalipse, lendo essa parte da Bíblia, de Atos até Apocalipse. Amém, queridos? E pessoas que tinham problemas de depressão, elas ficaram, de 40% a 60% delas ficaram curadas. E muitas coisas tremendas aconteceram, casamentos restituídos, e os filhos mudaram as atitudes por causa da mudança dos pais. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela é bênção para as nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E eu quero encerrar agora, queridos, no livro de 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, amém? No capítulo 5, no versículo 17, diz assim, para aqueles que estão em Cristo, tudo que eu preguei essa noite para você. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, diz assim: porquanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha o que a palavra diz, queridos, que se você está em Cristo, você é uma nova criação. Você não está mais no mundo do pecado. Você foi criado, você foi transportado para o reino do Filho. Você é uma nova criatura, você é um ser espiritual. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Amém? Então, queridos, hoje eu quero dizer que você pode se reconciliar com Deus. Você pode olhar para Deus como um pai de amor. Você não precisa olhar para Ele como um pai que te roubou, que te tirou alguma coisa. Pelo contrário, Deus não tira nada de ninguém. Deus só acrescenta coisas boas, maravilhosas, porque Ele é amor e Ele não muda. E Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele não muda, querido. Ele decidiu morrer por nós naquela cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa noite, Senhor, nós te rendemos graça, Pai amado. Te rendemos graça essa noite, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Cada um dos meus irmãos agora, Pai, que estão através da internet sendo abençoados por essa palavra, Senhor. Oh Deus, que essa palavra venha gerar vida em seus corações, vida no Espírito, Pai amado. Que eles entendam que Tu é um Deus de amor, Pai.
que Tu é um Deus de amor, que Tu é um Deus de paz, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, estabelece a Tua vida completa, Pai. Oh Deus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Pai, que eles começam a Te ver verdadeiramente como Tu é, que eles Te conheçam a Jesus Cristo de Nazaré, como aquele que veio e que se entregou voluntariamente pelas nossas vidas, por causa do grande amor que nos amou. Se sinta amado, se sinta perdoado, se sinta filho, estabeleça isso e comece a declarar. Arrepende, mude a sua mente, comece a declarar, não aquilo que você era, não aquilo que você fez, não aquilo que estava na sua mente. Declare a palavra de Deus, declare que os seus pecados estão perdoados, declare que você é justo, que você é amado, declare que você é filho de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, só mais um momentinho, eu queria dizer para você, que quando você eu comecei falando antes e não falei, quando você for ver pregações agora nesses dias da internet, não vá na internet pegar qualquer coisa que estão pregando. Existe muita coisa que está lá dentro que não é coisa de Deus, é verdadeiramente coisas contrárias à palavra, contrárias à cruz de Cristo. Se você for ver, anota a igreja do pastor Maurício Fragalho. Ouça as pregações do pastor Maurício Fragalho, ouça as pregações do pastor Vitor Azevedo, é um menino de 23 anos lá de São Paulo. Ouça as pregações do pastor Joseph Prince, ouça as pregações desses homens de Deus. Pare, pensa, vá no pastor Maurício Fragalho e vê a sabedoria que ele tem, coloca lá os assuntos que você tem dúvida. Amém? E eu quero que você coloque no meu WhatsApp particular, que você possa entrar no meu WhatsApp particular, e se você tiver alguma dúvida sobre a respeito de alguma coisa, que você possa colocar no meu WhatsApp, e eu vou, esta semana, trazer aqui, junto com você, as dúvidas, tirar as dúvidas que você tem a respeito da palavra. Se você tem dúvida sobre perdão, se você tem dúvida da justificação, você tem dúvida de como proceder no seu casamento, criação dos seus filhos, finança, o que você quiser, manda no meu WhatsApp ali, e nós vamos juntos essa semana estar falando de irmão para irmão, e vamos trazer a luz da palavra, vamos trazer as verdades para as nossas vidas. Amém? Ministério Resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas.